Alguma vez você já se deparou olhando para o céu ou para uma parede branca com essa imagem aqui, como se fossem teias de aranhas, como se fossem umas mosquinhas voando na sua frente? Olha, quando eu tinha 25 anos, eu estava no hospital, na residência médica, e eu no quarto de repouso olhei para a parede e tomei um susto, viu? Comecei a ver umas coisas pretas voando aqui na minha tela. Graças a Deus, a minha esposa, eu já era casado com ela nessa época, é oftalmologista, na época ainda não era especialista em retina, ela me tranquilizou, me examinou e disse exatamente o que eu tinha. Então, se você visualiza essas teias de aranha na parede ou no céu, ela vai te explicar aqui agora o que são. Andréa, vem cá. Essa aqui é minha esposa, Andréa Gifone Siebra. Olá, pessoal. O que são essas imagens na visão da pessoa quando olha para uma coisa branca ou para uma superfície assim como o céu ou a parede branca? Como você já falou, né, as pessoas chamam de moscas volantes. Elas são sombras da retina e acontece principalmente com a idade ou devido a algumas doenças. No seu caso, por exemplo, né, aconteceu com você jovem, com 25 anos, né? Mas eu também vejo, e se você fizer uma enquete, né, uma pergunta, metade da população tem essa queixa de moscas volantes. Então, na parte interna do nosso olho, nós temos um gel, que é chamado de gel vítreo, e esse gel, ele tem 3 componentes: água, colágeno e ácido hialurônico. Então, com a idade, esse gel, ele se liquefaz. O que é isso? Ele deixa de ser gel e se torna mais líquido. E nesse processo, o colágeno se separa do ácido hialurônico e forma essas bolinhas, que são os termos que nós usamos, são condensações do gel vítreo, e a gente vê a sombra dessas bolinhas. Então, às vezes, essas bolinhas são pequenas e as pessoas acham parecidas com as moscas, outros são maiores e dizem que são teias de aranha, enfim, cada um vê de um formato diferente. E o que é que uma pessoa que vê isso tem que fazer? Em princípio, procurar um médico oftalmologista, de preferência um especialista em retina, que vai fazer o seu mapeamento da retina, que é o exame que você dilata a pupila e vê toda a parte interna do seu olho, para averiguar se realmente isso tem associação com alguma doença ou não. Se não tiver, por quê? Quais as doenças que podem causar esse tipo de alteração? Principalmente hemorragias vítreas, uveites, que são inflamações na parte interna do olho, traumas, né? E no caso que realmente é mais sério, é o descolamento da retina, quando ela acontece em grande quantidade de forma rápida. Mas a grande maioria é só se acostumar e se adaptar. Sim. Que o próprio cérebro ele vai fazendo você não ver mais tanto isso, não é verdade? Exatamente. Você se acostumar a conviver com essas mosquinhas quando não é um caso de patologia. Quando ela está em quantidade muito intensa, aí existem alguns procedimentos, que pode ser a base de laser ou cirurgia, mas é em último caso e não são resultados tão bons. Compartilhe esse vídeo.